população e a reconstrução do Rio Grande do Sul. O presidente Lula e ministros vão anunciar o maior pacote de enfrentamento a desastres climáticos para atender o estado. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo este anúncio. Bom dia a todos e todas, bom dia, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, aos ministros. Amanhã faz 30 dias do início do desastre climático no Rio Grande do Sul. O presidente Lula, desde o primeiro dia, determinou que todos os ministérios se voltassem para atender às necessidades do povo gaúcho. E por isso, nós fizemos salas de situação diárias, onde a gente foi discutindo os principais desafios do dia, aquilo que nós tínhamos que resolver naquele dia, em cada região. Vocês acompanharam, o desastre começou lá no Taquari, foi se estendendo para a região metropolitana, até chegar mais recentemente em Rio Grande. Então, a cada dia era um desafio novo a ser enfrentado, a mobilizar o conjunto dos ministérios do governo federal, e para isso nós fizemos reuniões diárias da sala de situação para ir enfrentando esses desafios. Além disso, a gente fez um conjunto gigante de reuniões específicas para implementar um conjunto de medidas que foram sendo anunciadas durante todo esse mês. O auxílio reconstrução, as linhas de financiamento, enfim, um conjunto de medidas que foram, e hoje é mais um dia de anúncio de medidas complementares àquelas que nós já desenvolvemos nesses últimos 30 dias. O presidente Lula também foi muito claro na orientação de que a ação do governo federal fosse coordenada com o governo do estado e com os municípios atingidos. E eu acho que essa sinergia, essa atuação conjunta ganhou ainda mais relevância com a criação do Ministério Extraordinário pela Reconstrução do Rio Grande do Sul. O que eu vou fazer aqui é um balanço das principais medidas, não é o conjunto delas. Eu vou falar das medidas, mas também se elas já estão ou não em funcionamento no Rio Grande do Sul. Então, eu queria começar... quem aqui? Está aqui? Pode passar aqui, ó. No verde. Então, um primeiro bloco de medidas se refere à resposta emergencial ao desastre. Então, nós tivemos 83 mil pessoas e 14 mil animais resgatados, 7.700 toneladas de doações transportadas de todo o Brasil, via aérea, caminhão, navio, que foram transportadas para o Rio Grande do Sul. O desbloqueio das rodovias federais tinha mais do que 150 pontos de bloqueio. Hoje a gente tem apenas 10 bloqueios, mas que em todos esses casos há rotas alternativas para que a população gaúcha possa se locomover, com a criação dos corredores humanitários. A retomada dos voos comerciais na base aérea de Canoas, mas também nos outros aeroportos regionais, para conseguir manter o transporte aéreo por estado. Quase 500 mil ligações de energia que tinham sido desligadas por uma razão, ou por destruição, ou por problema de ter água, e isso daria choque nas pessoas. Disponibilizamos 53 aeronaves, mais do que 2.400 horas de voo para todo esse apoio ao Rio Grande do Sul, 5.161 veículos leves e mais de 3 mil veículos e equipamentos pesados, e quase 300 embarcações disponibilizadas para o Rio Grande do Sul para essa resposta emergencial ao desastre. O segundo bloco é o bloco do cuidado com as pessoas, aquilo que está ajudando as pessoas, os gaúchos, a enfrentar esse primeiro momento do desastre.
Então, o primeiro deles, o auxílio reconstrução, de R$ 5.100. O primeiro lote já foi processado, são quase 34 mil famílias que já recebem agora na quinta-feira o auxílio, são 174 milhões nesse primeiro lote. Tem um segundo, tem 10 mil famílias que ainda não tinham confirmado no GOV do primeiro lote para o pagamento, e temos hoje em processamento 106 mil famílias que as informações foram enviadas pelas prefeituras no sábado, no domingo e na segunda. Então, esse lote está em processamento e na sexta-feira a gente disponibiliza para as famílias, depois de fazer todos os cruzamentos necessários para verificar se mora na mancha, na margem que foi alagada, se esse CPF existe mesmo, enfim, uma série de controles que são feitos para fazer chegar o benefício a quem precisa. Então, o segundo lote deve estar disponível na sexta. No programa Bolsa Família, 27 mil novas famílias foram incluídas, todas respeitando os critérios do Bolsa Família, vão ter o pagamento dessas novas famílias sendo feitos hoje. A liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia, já 228 mil dos 600 mil que poderiam ter acesso a esse recurso, já foram sacados, são 715 milhões que já foram sacados, e as duas parcelas adicionais do seguro-desemprego, para quem já estava desempregado, 6.600 trabalhadores já tiveram acesso, e conforme os demais que estão recebendo esse benefício completem as 4 parcelas tradicionais, eles vão ganhar a quinta e a sexta. Então, isso vai ocorrer, não há atraso aqui, Aqui é só depois da quarta é que se recebe a quinta e a sexta parcela. Ainda no cuidado das pessoas, na área de saúde, foram instalados 12 hospitais de campanha, todos em funcionamento. Já fizemos um atendimento de quase 14 mil pessoas nesses hospitais de campanha. 135 kits emergenciais da saúde foram entregues, com 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos que garantem o atendimento emergencial para todos os municípios, para cerca de 405 mil pessoas durante 15 dias, ou seja, aquilo que se perdeu com a enchente, os estoques de medicamentos perdidos foram repostos dessa maneira. Além disso, também foram enviados para o Rio Grande do Sul 8 milhões de medicamentos e insumos também para repor estoques perdidos, também tudo entregue. A Força Nacional de Saúde deslocou profissionais de todo o país e já fez mais de 6 mil atendimentos. E os recursos adicionais para a saúde, 282 milhões para emergências, novas habilitações e antecipações de repasses federais, que também já foi transferido, esse recurso já está nas contas do Estado e dos municípios. Recursos adicionais da educação para a primeira limpeza das escolas e para pequenos reparos, para aquelas escolas que não foram completamente destruídas, para retomar as aulas, e recursos para alimentação escolar. Muitas escolas viraram ponto de abrigo, então um recurso adicional para isso, que também serão pagos até hoje, esses 22 milhões. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou 52 mil cestas de alimentos entregues, além de todas as doações que foram recebidas do país inteiro, também 1.100 toneladas também já entregues no Rio Grande do Sul. E a importação de arroz, que serão 7 bilhões de reais para a importação de 1 milhão de toneladas, que o aviso de leilão sai hoje e deve ocorrer, portanto, na próxima semana. Além disso, para todas as pessoas foram feitas antecipações. Então, a primeira delas, a restituição do imposto de renda para as pessoas do Rio Grande do Sul. São 900 mil pessoas que já declararam imposto de renda no Rio Grande do Sul antes do prazo e já terão a sua restituição antecipada, será paga na próxima sexta-feira, 1,1 bilhão de reais para os gaúchos que têm direito à restituição de imposto de renda.
Todas as outras antecipações que eu vou citar também já foram pagas. Então, primeiro do abono salarial para mais do que 756 mil trabalhadores, no valor de quase 800 milhões de reais. O Bolsa Família também teve antecipado, na última sexta foi pago, 619 mil famílias. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, mais 95 mil beneficiários que também tiveram o seu benefício antecipado, e as aposentadorias, né? E pensões, que também 2 milhões de beneficiários no Rio Grande do Sul tiveram aí os seus benefícios antecipados. Além disso, tanto o MEC como o Ministério de Ciência e Tecnologia, através da CAPES e do CNPq, também anteciparam as bolsas de pós-graduação de 17 mil estudantes, que também já foram pagos. Ou seja, tudo aquilo que foi anunciado já está em operação. Apoio às empresas, né? Acho que a gente cuidou das pessoas, cuidou do momento inicial do desastre, do resgate das pessoas, cuidou das pessoas e também estamos cuidando das empresas. Então, em primeiro lugar, os bancos públicos suspenderam o pagamento de financiamento por 12 meses, todos os bancos públicos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, FINEP, suspenderam os pagamentos, já está em operação, é só uma solicitação de quem tem esse financiamento. Nós também prorrogamos o recolhimento dos tributos federais por até 3 meses, exatamente para dar um fôlego para as empresas enfrentarem esse primeiro momento. Também já está em operação, basta não fazer o recolhimento. E as prestações também do Minha Casa Minha Vida foram suspensas por 6 meses também para aqueles que tenham interesse em fazê-lo. Olhando para cada um dos grupos de empresas, né, cada empresa tem dificuldades diferentes, né, já tinham sido anunciadas, hoje Dario daqui a pouco vai falar de uma nova linha, mas nós anunciamos recursos para micro e pequenas empresas, uma linha de 30 bilhões de reais com fundo garantidor e com uma subvenção de 1 bilhão de reais, que já está disponível nos bancos públicos para acesso das empresas, né? Os atos necessários para garantir esse recurso tivessem sido transferidos para os bancos, já foram todos feitos e isso já está à disposição nos bancos. Para pequenas e médias empresas, também uma linha de 5 bilhões com fundo garantidor, também já em operação nos bancos, e para a agricultura familiar e para o médio produtor agrícola, uma linha de 4 bilhões com equalização e subvenção, também já disponível nos bancos. As medidas feitas para o governo do Estado. Aí a principal delas, certamente, é relativa à dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Então, todos sabem, 3 anos de postergação do pagamento da dívida, que equivalem a 11 bilhões de reais, que já também as portarias necessárias já foram feitas pela Fazenda, e um abatimento de 12 bilhões na dívida relativa à suspensão dos juros nesse mesmo período de 3 anos, somando aí 23 bilhões de reais. E a transferência aqui, no caso, para pagamento de salários de enfermagem, o piso nacional da enfermagem, uma antecipação de parcela de 13 milhões de reais. Para os municípios, primeiro, emendas parlamentares. Nós temos 1,3 bilhão de emendas parlamentares disponíveis para o Rio Grande do Sul, das quais 743 milhões foram pagos até antes de ontem. Além disso, temos um prazo até sexta-feira para que os parlamentares do país inteiro possam alocar recursos para o Rio Grande do Sul. Foi uma exceção que foi feita no Congresso para que se possa indicar emenda para um estado que não é seu. Já temos 69 parlamentares e a bancada de Minas que já indicaram 60 milhões para o Rio Grande do Sul e tem um prazo ainda para os demais parlamentares fazerem seus remanejamentos para o Rio Grande do Sul.
A parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, para aqueles que estão em calamidade, também já foi pago na última sexta-feira, são 190 milhões de reais para 47 municípios. Em relação às ações da Defesa Civil, os municípios estão enviando seus planos de trabalho, a gente já aprovou 310 milhões de reais para 207 municípios que enviaram seus planos de trabalho e desses 310 milhões, 176 milhões já foram pagos até o dia 27 também. Uma parte não foi paga porque são obras que ainda o município não começou essas obras, por isso que os recursos ainda não foram passados. Mas aqueles que são de uso imediato, para comprar colchão, água, instalar abrigo, enfim, para fazer a primeira limpeza da cidade, a gente já repassou 170, consertar uma pequena ponte que quebrou e coisas do tipo, já foram 176 milhões. E o apoio, responsabilidade do MDS, para o abrigamento de pessoas. Nós chegamos a ter mais de 80 mil pessoas em 88 abrigos, e nós passamos para os municípios 22 milhões para atender esse conjunto de abrigos que foi montado para atender os desabrigados. Então, é um apoio para a Prefeitura conseguir estruturar esses abrigos, além das cestas básicas, que vão para alimentação e etc. Ainda medida para os municípios, a Fazenda fez uma trilha rápida aí para analisar várias solicitações de financiamento com aval da União para 14 municípios que estavam lá na Fazenda, são 17 projetos analisados que correspondem a 1 bilhão e 800 milhões de reais e também a transferência, a antecipação da parcela do Piso Nacional de Enfermagem, que são mais 19 milhões também pagos. Por fim, o último bloco, o das medidas institucionais. Aqui, a importante articulação feita pelo presidente da República com os outros poderes e a aprovação ultra rápida no Congresso do decreto legislativo que garantiu a possibilidade que o governo federal utilizasse recursos de maneira importante para atender o Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República, que eu já falei, fundamental para garantir esse trabalho coordenado com o governo do Estado e com os municípios. Além disso, também foi editada e enviada para o Congresso uma medida provisória, simplificando as regras de contratações públicas em situação de calamidade, que é fundamental num momento como esse, maior agilidade para fazer contratações sem perder controles que são importantes para zelar pelo recurso público. Além disso, a prorrogação da vigência de todos os prazos de convênios e contratos dos municípios e do Estado com o governo federal, para que eles possam se reestruturar e depois esses prazos serão retomados mais adiante. Todos os prazos já foram suspensos pelos diversos ministérios. A última coisa que eu queria falar aqui é o site que o governo federal montou, tanto para divulgar informações sobre a situação do desastre no Estado, do que é prioritário ser enviado para os municípios. Em alguns momentos era água, depois alimentos, depois cobertores, enfim, para ir orientando também o enorme fluxo de solidariedade que ocorreu no país em relação ao Rio Grande do Sul. Para finalizar, presidente, eu queria dizer que é impressionante a mobilização, a agenda do governo federal foi completamente tomada pelo assunto de auxílio ao Rio Grande do Sul e a gente continua, acho que esse fluxo de solidariedade em todo o país se estendeu, evidentemente, para todas as equipes do governo federal. Quero aqui, em nome da Casa Civil, agradecer a todos os ministérios, mas dizer também que o presidente Lula já determinou que a gente simultaneamente fosse fazendo já um mapeamento inicial com os municípios. Então, cada ministério está fazendo um mapeamento com os municípios para identificar
as principais necessidades de reconstrução da infraestrutura do Estado, seja de casas, seja das rodovias federais, porque agora a gente está só, digamos assim, colocando minimamente em funcionamento, mas será necessário recuperação, seja de escolas, postos de saúde, hospitais, que a gente teve, se eu não me engano, 12 hospitais destruídos nesse desastre, assentamentos, áreas quilombolas, enfim, levantamentos de infraestrutura e, em especial, é claro, inclusive, pensar quais são as soluções estruturantes para que uma situação como essa, um desastre como esse, não se repita. Então, o governo federal já está mobilizado também para essa nova etapa que certamente o Rio Grande do Sul precisará enfrentar para poder voltar à normalidade. Muito obrigada. Neste momento, tem a palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Saudar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, o ministro Carlos Fávaro, Dário e a ministra Miriam Belchior. Em primeiro lugar, eu quero prestar toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, sejam as pessoas que perderam seus bens materiais e principalmente as que perderam seus entes queridos. Eu quero destacar também a resiliência e a ajuda mútua que o povo gaúcho está cumprindo num momento como esse, que comove a todos os brasileiros e brasileiras. O presidente Lula, como já bem destacou a ministra Miriam Belchior, desde o primeiro momento agiu de maneira decisiva na perspectiva exatamente de prestar o apoio necessário numa hora como essa, no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A ciência está mobilizada também desde o início, seja para salvando vidas na medida em que fornece dados, seja meteorológicos, seja das áreas inundadas, para exatamente o governo como um todo tomar decisões e fazer valer a ajuda que está sendo efetivada. Então, as medidas novas, né, que o Ministério da Ciência e Tecnologia está anunciando. Sou eu mesma que vou passar, né? Já foi. Então, a FINEP, senhor presidente, no Rio Grande do Sul, em condições normais, nós já passamos, durante o seu período do governo, de crédito para as empresas, mais de 4 bilhões de reais. Esse 1 bilhão e meio é novo, é para a situação emergencial. É a taxa TR, que é um indexador a 2% mais 5%, o que significa um crédito muito menor do que é praticado pela taxa de juros do mercado. Então, isso é feito com recursos da FINEP via as operadoras do local, que são cooperativas de crédito, como é o caso do Banrisul e do BRDE. 50% desses recursos vão para micro, pequenas e médias empresas. E até 40% desse empréstimo as empresas podem usar como capital de giro, associando, portanto, aos investimentos e de infraestrutura em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E as empresas que são elegíveis são empresas inovadoras, que já recebem auxílio como parâmetro, por exemplo, para serem elegíveis, da Embrapi, do BNDES, da Lei do Bem ou da FINEP nos últimos 10 anos. Tem também, presidente, essas são as ações que a gente está destacando como as principais. Tem mais outros conjuntos de ações, mas essas são as principais. E tem os editais, que é para reparo dos equipamentos de pesquisa dos ICTs, dos institutos federais, das universidades, ou seja, do sistema do Rio Grande do Sul de Ciência e Tecnologia, que, por óbvio,
estavam nas áreas inundadas. Assim como também para o próprio pesquisador. Muitas vezes o pesquisador tem seu equipamento instalado nas universidades, nos institutos ou em casa, e ele também vai receber, né, vai receber o recurso, né, de editais, no recurso no montante de 10 milhões para reparo dos seus equipamentos. É isso, presidente. Não é hora de desinformação e, como bem destaca o presidente, é hora de união. Ouviremos agora o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Cumprimento primeiro o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Fávaro, ministra Luciana, ministra Miriam. Cumprimento também o presidente Aloysio Mercadante. Obrigado pela parceria tão importante, como eu vou destacar aqui para esses próximos anúncios que o presidente Lula e a equipe econômica têm coordenado. São 3 anúncios importantes que, em nome do ministro Haddad, trago às senhoras e aos senhores hoje. Mas antes dos 3 anúncios, e aqui retomando em linhas gerais o que foi trazido pela ministra Miriam, pela Luciana, é importante dizer, presidente, que nós estamos chegando hoje, talvez, no fim de um primeiro ciclo de uma resposta histórica a um Estado da Federação do Brasil. Eu, por exemplo, não lembro, na minha curta carreira, de ter visto uma recuperação e uma ajuda tão ampla como o governo federal tem feito ao Rio Grande do Sul. Seja pelas suas próprias competências, o governo federal tem uma série de competências para com os trabalhadores, os beneficiários dos programas sociais, os municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, seja complementarmente às suas competências, fazendo a mais do que está previsto na Constituição e nas leis do país. Então, primeira coisa, é importante dizer que a recuperação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, das empresas, das pessoas, está em pleno curso. A gente tem acompanhado diariamente, em especial desde o dia 5 de maio, quando o presidente foi fazer um sobrevoo às áreas afetadas no Rio Grande do Sul. O ministro Haddad acompanhava o presidente, os chefes dos poderes, tanto do Congresso, quanto do Supremo, quanto do Tribunal de Contas da União, estiveram com o presidente da República naquele domingo. Na segunda-feira, foi apresentado pelo presidente Lula ao Congresso o reconhecimento da calamidade no Estado do Rio Grande do Sul. O Congresso, já sensibilizado e comprometido com o presidente, depois da viagem de domingo, aprova na própria segunda-feira na Câmara o decreto, na terça-feira, em 2 dias, no Senado, o decreto de calamidade. Trabalhamos com a Casa Civil na terça-noite e na quarta-feira, para que no dia 9 de maio, a primeira leva de medidas para quem mais precisava, para as pequenas empresas, para os pequenos agricultores, fosse anunciada naquele dia 9 de maio. Trabalhamos o fim de semana para que no dia 13 de maio, fizéssemos a repactuação com o Estado do Rio Grande do Sul, suspendendo a dívida do Estado por 3 anos, como a Miriam trouxe, e já dando um abatimento nos juros que vai ser pago quando a dívida voltar a ser cobrada. Num montante de 11 bi de suspensão desse pagamento, com compromisso de investimento no Estado, mais um desconto de um valor muito parecido, né, de 12 bi, para que isso venha lá na frente a ser cobrado quando o Estado tiver reconstruído, recuperado. Na quarta-feira seguinte, a gente teve o anúncio do presidente do auxílio reconstrução para as pessoas mais afetadas pelas enchentes. Os municípios em calamidade já receberam a sua cota adicional de fundo de participação na sexta-feira seguinte. Então, veja, presidente, a gente reconheceu a calamidade, tem reconhecido e identificado, diagnosticado com as autoridades, com a Defesa Civil, com o governo do Estado, o que é preciso ser feito, na medida certa, no tempo certo. E a cada 2 dias, o presidente Lula tem anunciado com o corpo de ministros quais as medidas que estão sendo efetivadas para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu queria dizer, presidente, que acho que é uma reconstrução, uma resposta muito impressionante
pelo que a gente tinha visto, é uma resposta que mostra não desdém e deboche com as pessoas que estão numa situação difícil, mas um compromisso e uma solidariedade que a gente está precisando muito no mundo de hoje. As 3 medidas que eu anuncio agora, aqui em nome do ministro Fernando Haddad, elas têm por pano de fundo fechar esse primeiro ciclo e estender a ajuda adicional para o que ficou faltando dentro dessa primeira perspectiva de olhada para o Rio Grande do Sul. E o mais importante, as empresas que forem beneficiárias dessa linha que vai ser anunciada aqui em parceria, em mais uma parceria da Fazenda com o BNDES, tem que manter o compromisso com o nível de emprego, porque a gente está fazendo um esforço conjunto. Aqui é preciso envolver o Estado, as empresas e os trabalhadores dessas empresas para que a gente tenha uma redução ao máximo do impacto no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro anúncio, feito essa introdução, é uma nova linha de financiamento que vai ser operada pelo BNDES, com acompanhamento da equipe econômica do governo, com a participação do Conselho Monetário Nacional, em que se disponibiliza 15 bilhões de reais para o setor privado do Rio Grande do Sul. Veja que aqui não há trava para quem pode acessar, então, mesmo as pequenas e médias também podem acessar essa linha, mas em especial, e aqui a novidade, é para que as grandes, médias e grandes empresas também possam usar um financiamento que tem uma taxa de juros sem precedente no país e vai ser muito importante para essa reconstrução do parque industrial, da grande agricultura, do grande agronegócio do Rio Grande do Sul. Então, 3 são as linhas principais aqui para a gente olhar com atenção. A primeira delas é a linha que financia a compra de máquinas, equipamentos e serviços. É uma linha que vai ter uma taxa base, um custo base para o tomador de 1%, mais um spread bancário que depende da situação de cada empresa, da quantidade de garantias, do relacionamento prévio que essa empresa tem. Mas veja que comparado em especial aí com o que a gente viu da FINEP, que a ministra Luciana trouxe, nós estamos falando de uma linha de fato muito barata e que vai contar, num primeiro momento, ali com 1 ano de carência, para que a gente não pressione o tomador dessa linha, desse empréstimo, que ele saia tendo que pagar os custos de imediato. A segunda linha ela é ainda mais abarcante, porque é uma linha de financiamento ao empreendimento, e ela pode abranger a construção civil. Essa segunda linha também há uma taxa muito barata, uma taxa muito baixa, de 1%, mais o spread que vai ser apurado conforme cada uma das operações. Ela tem um prazo maior de 120 meses e também uma carência maior, 2 anos, essas empresas vão poder ter de fôlego para voltar a pagar o seu serviço de dívida. E ainda assim, a pedido do presidente, a gente abre para o capital de giro. Então, seja estruturante para essas empresas, mas seja também para a demanda mais imediata, para o que está acontecendo nos próximos meses, para que as empresas se reestruturem, mas também possam já seguir operando com capital de giro. Os 15 bi do Fundo Social vão ser usados também para isso. Importante lembrar, presidente, que o Fundo Social, quando foi criado lá atrás, já previa em seu escopo a finalidade de dar resposta aos eventos extremos de mudança climática. Então, nós estamos recuperando uma legislação das épocas dos nossos governos anteriores e fazendo uma harmonização com a legislação atual e dando aqui as respostas que são necessárias nesse contexto do Rio Grande do Sul. A gente tem de próximos passos uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, que já está convocada para a semana que vem, e na próxima semana a gente vai trazer todo o detalhamento junto com o BNDES, para que essa linha esteja disponível o mais breve possível para as empresas, para os agricultores do Rio Grande do Sul. Um segundo anúncio importante: quando foi anunciado no dia 9 de maio, a primeira leva, o primeiro pacote com as medidas de crédito, a gente já havia ali incluído as cooperativas de crédito do Estado, operando o crédito rural, principalmente para o pequeno, médio empreendedor rural e para a agricultura familiar. O PRONAMP, que é direcionado para as pequenas e médias empresas urbanas, né, do setor industrial, de comércio e de serviço,
não estava sendo operacionalizado, porque historicamente não era operacionalizado, também pelas cooperativas. Mais uma vez, seguindo a diretriz do presidente, identificando os problemas no Rio Grande do Sul, dando as respostas sob medida, para que a gente tenha sempre em mente que o importante é atender as pessoas, levar o crédito. A gente está fazendo um ajuste também via medida provisória, para que as cooperativas que têm um relacionamento capilarizado no Rio Grande do Sul com as empresas também possam operar o Pronamp para as empresas médias e pequenas das cidades, dos vários setores. Isso garante, volto a enfatizar, que a nossa finalidade, o nosso objetivo central seja alcançado disponibilizando ajuda e crédito de imediato. O terceiro ponto, nessa mesma linha de aprimorar o arcabouço e aprimorar as operações que já vêm sendo feitas, alguns agricultores, em especial os familiares, têm nos dito que já têm sofrido com eventos extremos de mudanças climáticas por mais de uma vez. O ano passado tiveram dificuldades, esse ano voltam a ter dificuldades, e em muitos casos não estavam conseguindo acessar as linhas já subsidiadas e muito baratas do Pronaf e do Pronaf, do Pronamp Rural e do Pronaf. E com esse aporte adicional no FGO, que é esse fundo de garantia, além do recurso disponibilizado para os agricultores, para o setor rural, o governo também se compromete com as garantias, portanto, fazendo reduzir o risco para os bancos que estão operando e fazendo chegar crédito barato, mesmo para o agricultor que está sofrendo por reiteradas vezes com as mudanças climáticas. E fecho dizendo, presidente, que para além das medidas administrativas de desbloqueio dos hospitais de campanha, do salvamento de pessoas, que a Miriam trouxe agora há pouco, para além da reestruturação financeira do conjunto de interessados no Estado, seja o próprio Estado, seja os municípios afetados, seja as empresas grandes, pequenas, seja os agricultores, seja as pessoas, nós temos que olhar para o médio e longo prazo. E o médio e longo prazo nos exige medidas estruturantes de prevenção e aprimoramentos na resposta. Infelizmente, a gente deve ter, no mundo e no Brasil, mais eventos extremos desse tipo. E a gente precisa se preparar. Nós temos levado ao G20, levado aos fóruns internacionais, a necessidade do mundo se atentar a essas mudanças que vêm por aí. E no Brasil, a gente já vem dizendo isso há um tempo, e desde que o senhor reassumiu a presidência, a gente tem trabalhado para colocar uma nova defesa civil de pé, novas respostas prontas, rápidas, dentro desse novo marco, dentro dessas novas dificuldades que a gente passa. O Ministério da Fazenda e toda a equipe econômica do governo está comprometida, temos trabalhado incessantemente com a Casa Civil para dar as respostas, uma vez que diagnosticados os problemas, no tempo certo, sem a burocracia, conforme o senhor nos determinou. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, ministra Luciana Santos, nossa secretária, ministra Miriam Belchior, ministro Carlos Fávaro, o secretário Dario Durigan, aqui conosco também o Mercadante, presidente do nosso BNDES, deputada Gleisi Hoffmann, nosso querido deputado. Uma palavra breve, presidente, mas destacar o conjunto de todos esses investimentos. É impressionante como o governo inteiro ele se mobilizou, desde o salvamento das pessoas, com a presença permanente das Forças Armadas, da área da saúde, hospital de campanha, remédio, educação, enfim, o cuidado com as pessoas, o salvamento, o abrigamento, o atendimento, a liberação de recursos, a Bolsa Reconstrução, o auxílio que já começa a ser pago, tudo isso em poucas semanas. De outro lado, a recuperação, infraestruturas, BRs,
pontes sendo recuperadas, a visão republicana, o atendimento aos municípios, liberação de cota do FPM a mais para atender os municípios, o Estado, foram 23 bilhões que o Estado vai poder investir, 11 bilhões de não pagamento de dívida até 2027, e mais o abatimento dos juros de toda a dívida. Enfim, uma ação extremamente coordenada do ponto de vista federativo e a recuperação das empresas, da economia. Pronaf, juro zero, não é nem juro real, é juro zero, ou seja, juros negativo, quase 4%, com FGO, com Fundo Garantidor, para os pequenos agricultores. O Pronamp, com PEMUDO, que é o médio agricultor, os outros agricultores, praticamente juro real zero, e com Fundo Garantidor, que é o FGO. O Pronamp, com E, praticamente juro real zero, e com fundo garantidor, aí incluído também comércio, indústria, serviços, enfim, não só agricultura. E hoje, o Ministério da Fazenda apresenta o Fundo Social, 15 bilhões, que aí pode ser pequena, média e grandes empresas, sendo que o recurso para máquinas e equipamentos, 1% mais o spread, é praticamente juro real quase zero. De outro lado, reconstrução e 1 ano de carência e 10 para pagar. A parte de construção civil, 2 anos de carência e 10 para pagar, 1% de juros e o spread, então praticamente quase juro real zero, e ainda capital de giro, esse 6% mais o spread. Então eu diria que representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e, especialmente, de recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego no Estado. Cumprimentar o presidente Lula, diz que a diferença do estadista é que ele consegue ver e enxergar, né? Escutar e ouvir, e atender os anseios da população. Bom trabalho. Neste momento, o presidente da República assina medida provisória de ampliação do escopo do Fundo Social com vistas a disponibilizar recursos para financiamentos em locais atingidos por calamidades públicas. A medida provisória autoriza a utilização do superávit financeiro do Fundo Social para a disponibilização de linhas de financiamento a pessoas jurídicas e físicas localizadas em entes federativos em estado de calamidade pública. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu penso que eu não poderia começar a falar sem dar os parabéns aos companheiros do governo, sobretudo os companheiros liderados pela Casa Civil e os companheiros liderados pela Fazenda, que trabalharam de forma
eu diria, nunca antes visto na história desse país, para que a gente saísse apenas do discurso e tentasse transformar em prática tudo aquilo que a gente prometeu. Tem muita gente, muitos ministros foram, o Fávaro acabou de vir de lá, o Alckmin acabou de voltar de lá, nós temos vários ministros lá, o Rui Costa está lá, o Pimenta foi colocado como ministro extraordinário para que a gente não deixe efetivamente a peteca cair e a gente assuma o compromisso de cumprir aquilo que nós prometemos lá, que o governo federal não faltará a Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque é importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. Mas uma coisa é verdade, ô Miriam, eu acho que depois do trabalho que foi feito para a gente atender essa necessidade do Rio Grande do Sul, eu acho que nós também poderemos dar lição não apenas a outros governos, mas aos governos estaduais e municipais, que se a gente trabalhar junto, a gente pode ter resultados muito mais eficazes e muito mais rápidos. A nossa preocupação em atender as demandas do governador Eduardo Leite, a nossa preocupação de atender as demandas com o prefeito, já foram feitas várias reuniões online com os prefeitos, a nossa preocupação de colocar o Pimenta lá como o gaúcho que é responsável de fazer com que as coisas que o governo federal toma atenção aconteça, é uma das razões do sucesso do nosso enfrentamento a essa crise. Vocês estão lembrados que quando nós fomos lá a primeira vez, eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte e o presidente do Tribunal de Contas da União. E tinha uma razão de ser. A razão de ser era para que todos vissem que a gente não pode tratar um desastre como aquele do Rio Grande do Sul, sabe, pela forma normal que a gente vinha tratando outros eventos nesse país. Sabe, que um processo emperra, sabe, num banco, porque o banco entendeu que não era, tá assim, emperra num funcionário de terceiro escalão que tem que assinar um papel, porque também o manual não dizia que ele poderia fazer determinadas coisas, e às vezes o prefeito e as pessoas que são vítimas sofrem, padecem e as coisas não acontecem. É por isso que nós fizemos uma questão de trabalhar para liberar recursos, porque as pessoas precisam de dinheiro para comprar o mínimo necessário, para comprar uma roupa, para comprar um chinelo, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira, e nós sabemos da dificuldade. Eu já pedi para o Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca, para que, nesse momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato, para que o setor também possa dar contribuição, como aconteceu com o setor da carne, que eu me reuni com o Fávaro aqui, e de pronto todos os 32 empresários que estavam aqui assumiram o compromisso de fazer chegar proteína animal no Rio Grande do Sul, inclusive com estrutura logística deles,
coisa que facilita muito, porque tem muita cidade, sabe, que não tem estrada para ter acesso. As federais a gente vai trabalhar de forma muito rápida. O ministro Renan tem estado todo santo dia lá para que a gente não deixe nenhuma obra federal parada e ajudar naquelas estaduais que a gente puder ajudar para que as coisas funcionem. O que nós queremos é recuperar o direito do povo gaúcho respirar, de poder olhar para o lado e de poder recuperar o direito de ir e vir. Sabe, de sair da sua cidade, de visitar um parente, de recompor a sua casa, recompor a sua plantação, recompor tudo aquilo que ele perdeu. Não é uma tarefa fácil e eu quero que cada mulher, cada homem do Rio Grande do Sul saiba que o governo federal, enquanto eu for presidente da República, estaremos juntos para tentar reconstruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para construir e que, por um desastre climático, quem sabe por irresponsabilidade humana, vocês perderam aquilo que vocês jamais imaginavam perder. Eu quero dizer que, dentro dessas notícias ruins, a gente também tem notícia boa. A gente tem notícia boa. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano, é o seguinte, é que o CAGED de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado. E nos 9 meses foram quase 911 mil empregos nos 4 primeiros meses do ano, recorde também desde 2014. Uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. E quanto mais a economia crescer, mais rápido será, sabe, o tratamento com o Rio Grande do Sul. Porque daqui para frente o Dario aprendeu. O Haddad não está aqui hoje porque ele teve que ir para São Paulo, ele vai preparar uma audiência que ele vai ter com o Papa para discutir, sabe, a cobrança de impostos dos ricos, ou seja, mas ele está descansado porque o Dario sabe que aprendeu a trabalhar com rapidez nisso aqui. Até a Luciana, a nossa querida Luciana, já veio aqui para dizer que a FINEP vai colocar R$1,5 bilhão de reais para que a gente possa atender às necessidades da indústria de inovação. E depois a nossa companheira Miriam Belchior, que tem um trabalho extraordinário na Casa Civil, junto com toda a sua equipe, se prepararam para isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje é reiterando aquilo que nós falamos há 30 dias atrás no Rio Grande do Sul. O Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa economia, com a nossa cultura, com a nossa política. E é um estado que ficou pronto, muitas vezes, primeiro que outras partes do Brasil, porque o Rio Grande do Sul teve a proeza de receber educação, em algum momento histórico, primeiro que outras regiões do país. Então, o Rio Grande do Sul deu um salto de qualidade e não merecia o que aconteceu. E nós, então, temos a obrigação de ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar. É esse compromisso nosso com o povo gaúcho, esse compromisso nosso com o governador do estado, esse compromisso nosso com os prefeitos da cidade, e para isso o Pimenta está lá a 100 por hora para visitar todos os municípios, não deixar que a gente atrase. O Pimenta tem ordem, se a burocracia aqui demorar um dia para liberar 1 centavo, ele tem que ligar e cobrar, porque nós temos que fazer as coisas acontecer. Ou seja, quem tem fome tem pressa, mas quem perdeu suas coisas, quem perdeu sua casa, quem perdeu sua roça, quem perdeu sua roupa, quem perdeu seus animais e quem perdeu seus familiares, tem muito mais pressa. E é esse o compromisso do governo. Por isso, parabéns à equipe que trabalhou, parabéns e parabéns aos bancos que vão agora fazer com que o dinheiro chegue na ponta, porque a Luiz Mercadante do BNDES tem muita responsabilidade em agilizar, e vamos valorizar as cooperativas, isso que é importante.
Vamos valorizar as cooperativas. Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa de juros ainda mais barata, a spread mais barata. Um abraço, gente. Boa sorte ao povo do Rio Grande do Sul e boa sorte ao povo brasileiro. Está encerrada esta reunião. Você acompanhou com a gente o anúncio pelo governo de novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. O presidente Lula assinou uma medida provisória para uso do Fundo Social em linhas de financiamento para socorrer locais em estado de calamidade pública. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou a liberação de R$1,5 bilhão em crédito emergencial para socorrer as empresas gaúchas. Os recursos são da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal, e serão liberados por operadoras locais, como detalhou a ministra. Isso é feito com recursos da FINEP via as operadoras do local, que são cooperativas de crédito, como é o caso do Banrisul e do BRDE. 50% desses recursos vão para micro, pequenas e médias empresas. E até 40% desse empréstimo as empresas podem usar como capital de giro, associando, portanto, aos investimentos e de infraestrutura em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já o secretário executivo do Ministério da Fazenda anunciou novas linhas de crédito para apoiar a retomada da economia. São financiamentos a juros baixos para grandes, médias e pequenas empresas, além da liberação para que as cooperativas de crédito possam operar o Pronamp. De acordo com o secretário, o governo tem dado nessa tragédia uma resposta que mostra compromisso e solidariedade. Nós estamos chegando hoje, talvez, no fim de um primeiro ciclo de uma resposta histórica a um Estado da Federação do Brasil. Eu, por exemplo, não lembro, na minha curta carreira, de ter visto uma recuperação e uma ajuda tão ampla como o governo federal tem feito ao Rio Grande do Sul. Seja pelas suas próprias competências, o governo federal tem uma série de competências para com os trabalhadores, os beneficiários dos programas sociais, os municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, seja complementarmente às suas competências, fazendo a mais do que está previsto na Constituição e nas leis do país. Então, primeira coisa é importante dizer que a recuperação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, das empresas, das pessoas, está em pleno curso. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a ação coordenada do governo federal de apoio ao Estado e lembrou que muitos dos recursos para crédito são a juros zero. Para ele, as medidas vão recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Eu diria que representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e, especialmente, de recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego no Estado. O presidente Lula falou que a preocupação dele é fazer as decisões do governo chegarem lá onde as pessoas estão precisando de socorro. Por isso que todos estão envolvidos no atendimento das demandas das cidades afetadas. Além disso, o presidente disse que o caso do Rio Grande do Sul foi um alerta para se pensar numa estratégia para todas as cidades atingidas por desastres climáticos no Brasil. É importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. O
presidente aproveitou para destacar a geração de 240 mil empregos em abril, que, segundo ele, mostra a economia do país está crescendo. A gente também tem notícia boa. A gente tem notícia boa. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. É o seguinte, é que o CAGED de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado. E nos 9 meses foram quase 911 mil empregos nos 4 primeiros meses do ano, recorde também desde 2014. Uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. E quanto mais a economia crescer, mais rápido será, sabe, o tratamento com o Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal. Também estamos nas nossas redes sociais. Até a próxima.